Trazer para a gente as informações lá do Rio Grande do Sul com relação a esse repasse de 180 milhões do Poder Judiciário para ajudar as cidades afetadas pelas enchentes. Vou falar sobre esse assunto com o Pedro Duran para a gente atualizar o que já sabemos sobre as medidas anunciadas pelos vários poderes com relação a esse socorro à população gaúcha. Vou aqui com o Pedro Duran para conversar com ele. Pedro, por que isso? Esse repasse, inclusive, já tinha sido sinalizado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele já falava sobre essa ajuda financeira, assim como outros auxílios que vão sendo anunciados por parte do governo federal e também governo estadual. A gente lembra, por exemplo, nessa semana, o presidente Lula mais uma vez foi ao Rio Grande do Sul, fez ali uma série de anúncios, inclusive o governador do estado, o governador Eduardo Leite, também foi a Brasília para conversar com o presidente Lula, para conversar com o presidente do Senado, de olho em verbas necessárias para socorrer o estado gaúcho. E vão ser 95 cidades, né, Carol, que vão ser beneficiadas com esses 180 milhões de reais no movimento do judiciário. Esse esforço coletivo das entidades, das instituições, dos poderes, da dimensão da tragédia do Rio Grande do Sul. A gente tem um movimento inédito para uma tragédia inédita. Essa é a maior catástrofe da história de um dos estados mais importantes para a economia brasileira, que é o Rio Grande do Sul. Produtor, por exemplo, de leite, soja, granjeiros, itens como frango, ovos. E justamente por isso, uma preocupação muito grande, não só, obviamente, naquilo que é mais importante, que são as vidas das pessoas que precisam ser reestabelecidas, mas especialmente para os eventuais impactos disso na nossa economia. E essa movimentação financeira dos diversos poderes, ela ajuda a diminuir o risco que esse impacto pode trazer para a nossa economia como um todo, e aí, consequentemente, provocar um efeito cascata em vários estados brasileiros. A gente ainda não sentiu, mas deve sentir, especialmente na inflação do próximo trimestre, o fator Rio Grande do Sul, o fator chuvas, né? A gente teve, por exemplo, no Acre, que é um estado muito menor que o Rio Grande do Sul, no início do ano, em fevereiro, março, ali, um impacto significativo por conta das chuvas, mas isso não representou uma ameaça à nossa economia nacional. Agora a situação é bastante diferente, porque as próprias empresas que quebraram vão precisar reestabelecer os seus trabalhos, o seu dia a dia, a sua normalidade. E você citava um ponto, Carol, que é importante, que não é só esse dinheiro que vem do judiciário para essas 95 cidades. A gente está falando também daqueles auxílios individuais para pessoas, famílias e empresários, micro, pequenos e médios empresários, que vão precisar de crédito. Crédito não é favor nenhum, crédito é dinheiro emprestado para pagar depois, para conseguir restabelecer o seu comércio. E é importante que se faça neste momento, para que não se tenha um trabalho desigual ou que acabe gastando dinheiro à toa, uma distinção do que é prioridade. Porque há cidades que não foram impactadas pelas chuvas. São poucas, é verdade, mas existem. Há pessoas que tiveram o local de trabalho impactado, mas a casa preservada. E tem gente que perdeu tudo, inclusive familiares. Então, esse auxílio também precisa respeitar uma regra de proporcionalidade ao impacto que a tragédia teve para cada um, para que a gente não possa ter uma regra geral que acabe tratando aquele que perdeu tudo e aquele que teve um dano pequeno colateral com a mesma medida. Quem perdeu tudo precisa de mais ajuda. E isso mostra também a necessidade do Estado brasileiro. A gente ouve na internet, vê as pessoas dizendo é o povo pelo povo, é as pessoas se ajudando. É muito impressionante, muito emocionante a ajuda que as pessoas civis, voluntários, amigos, parentes, enfim, ou até desconhecidos têm com os outros. Mas não fosse o Estado organizado com as suas instituições, a gente não teria condição de superar essa tragédia, Carol. É uma situação que
necessita de urgência por parte dos poderes públicos, né, Pedro? Quando a gente vê a situação no Rio Grande do Sul e quando a gente fala desse impacto nacional, muitos economistas já alertando. Tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que ainda não tem a mensuração dos impactos na economia brasileira por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, mas isso já é fato dado como certo, que sim, vai impactar os números da economia do país. Pedro, daqui a pouquinho a gente conversa mais.